bom? Então estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Perfil TI da Facate, cujo objetivo é conversar com alguns alunos, mostrar algumas histórias interessantes de ex-alunos, alunos, para que as pessoas que estejam daqui a pouco pensando em se entram ou não para algum curso na área de TI da Facate, ou na área de TI em geral, em qualquer lugar, né? Não precisa ser obrigatoriamente na Facate, se é uma área que vale a pena. E a gente tenta convidar aqui alunos que têm alguma coisa interessante para falar, uma história interessante que seja útil para quem está assistindo, né? E com certeza essas histórias também são úteis para quem ainda está no curso, assim, para quem está iniciando ou mesmo para quem está terminando, porque a gente procura histórias que sejam diferentes, sejam interessantes, tá? O nosso vídeo de hoje, a gente vai conversar com a Débora Engelmann. A Débora é aluna aqui do curso de Sistemas para a Internet. Ela tem uma história muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é uma história muito diferente, peculiar assim mesmo, vocês vão ver que é diferente, tá? E são tantos detalhes que eu trouxe aqui no roteiro, eu vou ter que ler muitas coisas, porque é uma história realmente, vocês vão ver, tá? E vão entender quando eu começar a falar. A Débora já era formada em administração de empresas e era funcionária pública dos Correios. Então a Débora já estava formada e já estava trabalhando no Correio, uma concursada. É aquela situação profissional onde muitas pessoas até já se acomodam, né? Agora eu vou me aposentar aqui, já me formei, sou funcionário público, não vou ser demitido nunca e beleza, vou me aposentar aqui, né? Mas a Débora não, a Débora, por algum motivo, que a gente já vai saber daqui a pouco, ela resolveu começar um novo curso superior. Ela entrou aqui na Facate no curso de Sistemas para a Internet, curso qual ela ainda é aluna. A Débora ainda não está formada, ela vai se formar no final desse ano. A formatura mesmo vai ser em março do ano que vem, mas ela vai terminar as disciplinas nesse ano, tá? E aí tem o resto da história que é bem interessante, que eu vou lendo aqui para não esquecer, tá? Bom, então por algum motivo ela resolveu entrar nesse curso na área de TI, ela era da administração, entrou em TI, ok. Ela sempre foi uma aluna super aplicada, ao longo de todo o curso aqui na Facate, a média entre todas as disciplinas é de 9,5 para cima, então, parabéns, isso deve ser um dos motivos pelo qual tu está aqui hoje, então, tá? Bom, agora começam as histórias interessantes, tá? No primeiro ano da Débora aqui, ela tinha chegado, na verdade, acho que no primeiro semestre, tá? Eu estava mal conhecendo a Débora, eu estava ali, a Débora vinha conversar comigo sobre mestrado. Aí ficava parado um pouquinho, olhando para a Débora assim, mestrado? O que ela está falando? Se ela entrou no curso agora, né? E a pessoa tem que se formar para daí pensar se vai conseguir entrar no mestrado, né? Mas daqui a pouco eu lembrava, a Débora, ela já se formou, mas ela se formou em administração. Então, ok, pelas normas, digamos assim, ela pode entrar no mestrado em computação, porque basta estar formada em qualquer curso superior. Aí eu pensava isso e então ok, vamos conversar com a Débora sobre o assunto de mestrado, apesar de ser estranho, porque eu ficava pensando, ela deve estar meio perdida, porque lá no mestrado ela vai fazer cadeiras muito complicadas, mesmo para quem se formou na nossa área. E ela é formada em administração e está recém entrando aqui no curso. Isso era o ano de 2015. Então a gente está falando de alguns anos atrás, 2015, quando a Débora estava entrando aqui. Então tá. Então, assim, né, pessoal, a Débora estava tentando entrar para um curso, um mestrado na área de computação, e onde ela ia encontrar 99% dos colegas dela seriam formados na área de computação, coisa que para ela era, né, até então me parecia que era novidade, né? Outro grande problema, para entrar no mestrado, que daí a Débora começou a conversar sério comigo, que ela queria fazer o mestrado em computação. Então vamos conversar, né, Débora? Aí nas horas do intervalo, aqui tomando um cafezinho, lá vem a Débora falar de mestrado, e lá vem a aluna do mestrado, né? Aí a Débora começava a me perguntar, trocar ideia, e Débora, tu vai ter que fazer o pós-comp. O pós-comp, pessoal, para quem não conhece, né, eu vou botar um link aqui embaixo do nosso vídeo para vocês verem, mas ele é a prova que a maioria dos programas de mestrado no Brasil exige, tá? É uma prova onde pessoas que estejam interessadas em obter uma vaga na área de mestrado em computação, as pessoas são obrigadas a fazer essa prova. É uma prova realmente bem difícil, né, Débora? Para os melhores alunos de computação no Brasil, formados em computação, é uma prova muito difícil. E aí eu explicava para a Débora, tu vai ter que fazer a prova do pós-comp, apesar de tu já ser formada na administração, tu está recém-iniciando aqui, tu está fazendo cadeirinhas aí do primeiro semestre, algoritmos, programação 1, tu vai fazer uma prova que as pessoas que já estão formadas na área
com experiência, trabalhando, sofrem muito para fazer a prova. E a Débora olhava aquilo assim como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. Não, então tá, vou pesquisar quando é a prova. Passavam uns dias, vinha a Débora, me inscrevi na prova. Ah, Débora, tá louca, né? Aí vou fazer a prova. Então tá. Bom, ok. Então ela mal tinha iniciado, né, a faculdade aqui, a área de TI, estava lá fazendo prova do pós-comp, tá? Bom, ela fez a prova do pós-comp, ela seguiu, a gente trocava umas ideias, dizia, Débora, quem sabe tu vai conversando com algum professor, aí a gente começou a mandar uns e-mails com o professor lá, e aí o professor chamou ela para uma entrevista, deve ter achado muito estranha essa tua história toda também, tá? Mas não a ponto de te achar maluca, tanto é que ele é o teu orientador hoje, tá? Então assim, nessa primeira tentativa da Débora, ela já ficou com uma vaga de suplente no mestrado em computação da PUC-RS aqui de Porto Alegre, que é um mestrado super bem conceituado, muito concorrido. A PUC é uma instituição super renomada e tem o Tecnopuc ali dentro, uma série de empresas, então é um mestrado que atrai bastante pessoas do Brasil todo. E a Débora, chegando na área de computação, tentando entender a área, já estava lá com uma vaga de suplente, quer dizer, ela já ficou batendo na trave ali, tá? E outra, ela conseguiu tirar uma nota razoável no pós-comp. Se ela não tivesse tirado essa nota no mínimo razoável, ela não teria conseguido nem essa vaga de suplente. E assim, tudo isso daí praticamente estudando 90% por conta própria, né? Sim. Tu pegou exemplos de provas, foi estudando? Eu fui pegando as provas dos anos anteriores, fui vendo que caía, muita coisa era grego para mim, mas daí eu ia pesquisando e ia atrás. Vamos focar nessa parte que depois o resto a gente vê. Bom, eu já vou deixar a Débora falar mais, tá? Que é tanta eu estou apresentando a Débora ainda, tá? Bom, no ano seguinte, daí a Débora estava completando seu segundo ano aqui na faculdade. Ela novamente fez o pós-comp, continuou conversando lá com o professor que já tinha mais ou menos, né, dado uma chance de que ela poderia fazer o mestrado com ele. E aí, nesse segundo ano, pessoal, vejam bem, a Débora não estava, vamos dizer, estava alcançando a metade do curso dela, porque ela está no Tecnólogo Superior em Sistemas para a Internet. E o curso de Tecnólogo Superior em Sistemas para a Internet é um curso de 3 anos, tá? Então, ela estava terminando ali o segundo ano, então ela estava chegando à metade do curso, tá? Ela já conseguiu uma nota no pós-comp, que daí ela finalmente então conseguiu a vaga no mestrado em computação. Veja o que eu estou dizendo, pessoal, a Débora estava na metade do curso de graduação na área de computação e conseguiu uma vaga no mestrado em computação. É uma coisa que é inédita. Eu acho que eu tenho certeza que eu nunca vi isso, tá? É uma história muito diferente, tá? Muito legal, tá? E ela conseguiu essa vaga porque ela já conseguiu uma nota no tal do pós-comp, acima da média nacional. Então, a cada ano eles fazem uma espécie de uma nota média de todas as pessoas que fizeram o pós-comp no Brasil, e a Débora já tirou além, a nota dela foi acima dessa média. E qualquer pessoa que esteja na média já está muito bem, uma pessoa acima da média está muito, muito bem. E ela foi tão bem que daí ela conseguiu uma vaga com bolsa. Ela não só conseguiu a vaga, no ano anterior tinha ficado como suplente. No ano seguinte conseguiu a vaga e ainda conseguiu a vaga com bolsa. A vaga com bolsa, pessoal, significa que a pessoa não vai pagar. Então, a PUC é uma instituição particular que cobra, né, um curso de mestrado é um curso caro, a mensalidade, e a Débora já teve a oportunidade de entrar no mestrado sem pagar nada. Só que, para isso, a Débora teve que sair do emprego, ela pediu demissão do emprego dela, ela era concursada, não ia ser demitida, que as pessoas iriam ficar lá até se aposentar. A Débora pediu demissão para começar uma coisa totalmente nova. Ela largou o emprego no Correio, bem diferente, uma área bem diferente, e aí entrou com tudo na área de computação. Ela ficou, então, fazendo a faculdade aqui à noite, na Facate. E durante o dia ia para Porto Alegre, saía muito cedo de casa, tu mora aqui na região? 5h20 da manhã. Saía às 5h20 da manhã de casa para passar o dia na PUC e de tardezinha vir para Taquara para estudar aqui na Facate e ter aula de graduação. Então, era até interessante porque era invertido, né? Ela fazia as cadeiras muito mais difíceis durante o dia, lá no mestrado, em computação, e aí de noite ela vinha fazer as cadeiras de graduação, que no mundo normal, essa pessoa teria feito, né, a graduação direitinho, com calma, para depois fazer o mestrado. Então, a Débora, por isso que eu estou dizendo que é uma história bem inusitada, né? Então tá, como ela pediu demissão, ela parou de ganhar salário. Isso. Então, ela não pagava na PUC, mas, ok, é uma oportunidade muito boa, é difícil conseguir a vaga, mas tu abriu mão no salário. E além disso, tu arcou com uma despesa razoável, porque tu tem que estar indo todo dia para Porto Alegre, é despesa com viagem, é despesa com alimentação.
e deixou de receber um salário, né? E além do salário, que deve ter certamente tinha 13º, todas aquelas questões, vale alimentação, largou tudo. Foi uma aposta fantástica, né, Débora? Olha, parabéns, tá? E além disso, ela continuava pagando a Facate, porque a Débora tem o FIES, que é o financiamento público, aquele, né? Só que é um financiamento, o teu FIES é de 75%, então ela ainda, então, a essas alturas, tu estava pagando, tu deixou de ganhar salário, tu continuou pagando a Facate e tu ainda passou a ter uma despesa enorme com deslocamento, alimentação e tudo que exige, né? Essa questão toda de estar estudando numa cidade que Porto Alegre é relativamente perto daqui, mas dá 1h30 de viagem para ir, 1h30 de viagem para voltar, né? Ok. Por causa disso, a Débora aceitou em algum momento um emprego como programadora. Explica para nós como foi isso aí. Eu estava procurando trabalho porque realmente eu não tinha como... É complicado, né? Tu se manter sem tu estar ganhando um salário. Até um certo tempo eu tinha o valor do acerto do correio, mas chegou num ponto que não ia ter mais. Tu é casada? Tu mora com a tua família? Como Eu é que é? sou casada, moro com meu esposo, ele trabalha, ele ganha razoavelmente bem, também trabalha na área de informática, só que eu não queria ficar dependendo dele também, né? Então eu disse que eu queria trabalhar. Mas, por questão dessa questão de eu ter que ir para Porto Alegre, voltar à noite, estudar aqui, não era todos os dias que eu ia para Porto Alegre até então, mas 3 dias por semana eu ia para Porto Alegre. Então, fora o tempo de viagem que perdi. Então, eu precisava de algum lugar que eu pudesse trabalhar que me fornecesse um horário flexível. Então, eu comecei a trabalhar numa empresa como programadora e trabalhava de casa, trabalhava remoto, né? Então, eu não tinha sábado, eu não tinha domingo, eu não tinha feriado, eu cumpria 40 horas por semana. 40 horas? 40 horas trabalhando com programação e fazer... Então, tu fazia mestrado durante o dia, a graduação aqui na Facate durante a noite e ainda tinha que arranjar 40 horas durante a semana para cumprir a tua carga horária, mesmo sendo em casa, eram 40 horas de trabalho, desenvolvendo software e tal. Programando com web, o que era? Eu programava com web. Trabalhava com... Bom, durante o tempo que eu estive na empresa, eu trabalhei com Angular, eu trabalhei com Ionic, eu trabalhei com Node, eu fazia... Era full stack. E como é que tu chegou nessa empresa, ou eles chegaram em ti? Aqui pela Facate. Tinha um colega que trabalhava nessa empresa e ele mandou na lista, né, do FIT a vaga e eu mandei o meu currículo para eles através desse e-mail do FIT. Mandei e esqueci. Umas 2 semanas depois ele me mandou um e-mail, ele disse, tu tem um tempinho pra gente conversar? Daí, tá, beleza, daí a gente conversou, eu conversei com esse colega, que apesar de... Ele era um colega que já estava mais avançado no curso, então eu não tinha tido disciplinas com ele, mas ele estudava aqui na Facate. Ele gostou da maneira como das coisas que eu falei, de como eu conversei. Ele disse que conversou contigo também, tu elogiaste, então ele disse que foi um ponto a favor também. Aí ele me passou o meu contato pro dono da empresa, que depois entrou em contato comigo. E daí num sábado ele entrou em contato comigo, na segunda-feira eu já comecei a trabalhar. Tá, então se eu entendi, tu conseguiu essa vaga, mas tu não tinha trabalhado profissionalmente na área ainda, né? Tu tinha trabalhado no Correio, mas como programadora não. Não. A tua experiência era só a faculdade. Isso. E alguma coisa que tu fez por fora, para estudar e tal. Exatamente. E mesmo assim tu conseguiu essa vaga, que é uma vaga que, digamos assim, muitas pessoas almejam, porque é uma vaga que pode trabalhar de casa. Sim. Apesar de que a nossa área isso tem ficado cada vez mais comum, ainda não são todos que conseguem, né? Muitos às vezes moram aqui, tem que estar trabalhando em outra cidade, tem que estar se locomovendo todo dia e essas coisas, né? Então, legal, né? Tá, e bom, então por um período tu tinha pedido a demissão do teu trabalho lá dos Correios, mas aí em algum momento tu conseguiu essa vaga, que tu começou a ter uma renda novamente, mas tu deve ter ficado quase louca, porque daí tu fazia mestrado, tu fazia graduação e tu tinha que trabalhar, né? Tá. Mas aí, quando tu chegou no 3º semestre do mestrado, a coisa melhorou bastante, né? Sim. Por quê? Explica pra nós. Porque daí eu consegui ganhar a bolsa integral lá no mestrado. Que significa? A bolsa integral, tu além de receber, além de ter o teu estudo todo pago por eles, além de não pagar a faculdade, além de não pagar o mestrado, né? Tu ainda recebe um valor de 1.500 por mês de uma bolsa
que eles te depositam todo mês certinho para tu manter, né, para tu conseguir bolsa, pagar as tuas despesas. A bolsa da CAPES, né, que é uma bolsa do governo, né? Uma bolsa da CAPES. Comissão de apoio, alguma coisa assim. Não, não lembro o que quer dizer. Mas enfim, é uma bolsa que é bem comum para as pessoas que estão no mestrado, principalmente na nossa área, né? Quando eu fiz o mestrado eu também ganhei bolsa, quando eu fiz o doutorado eu também ganhei bolsa, né? E claro, não é para todos, mas a nossa área é uma área que felizmente até tem, acho que mais do que a média, pelo que eu tenho observado, assim, né? E mesmo assim são para aqueles alunos que demonstram lá pro programa, no caso tu conseguiu demonstrar para a PUC, que valia a pena eles dedicarem, eles indicarem a tua pessoa para ser beneficiária dessa bolsa, né? Isso. Então daí nesse momento tu começou a ganhar essa bolsa do governo de R$ 1.500 e aí tu pôde largar o emprego, foi isso aí? Isso, eu já tinha meio que decidido que eu ia ter que largar porque eu comecei a fazer o TCC, então, aqui na FACAT, nesse meio tempo, né? Quando eu cheguei no terceiro semestre lá, eu comecei a fazer o TCC aqui na FACAT. Que tu está fazendo atualmente? Que eu estou fazendo atualmente. E lá eu tinha que desenvolver a minha pesquisa da dissertação durante o segundo ano. No primeiro ano tu desenvolve o teu projeto e no segundo ano tu desenvolve a tua pesquisa em si. O normal no primeiro ano, enquanto tu está desenvolvendo o projeto, é tu fazer todas as disciplinas para completar todos os créditos que são exigidos. Só que como eu estava sempre nessa função de trabalho, faz faculdade e faz mestrado, eu não consegui completar todos os créditos no primeiro ano. Sim. Então sobrou disciplinas para eu fazer agora no terceiro semestre. Sim. Então por causa disso eu vi que não ia conseguir dar conta de continuar trabalhando. E daí veio essa bolsa que foi mais do que bem-vinda. Que bom, né? Que bom, né? Porque daí tu já tinha meio que te decidido a largar o emprego, tu ia ficar sem renda novamente, mas aí felizmente, né? Que bom, que bom. Tá, e aí se eu entendi bem, então, agora pessoal, a gente está terminando, eu ainda estou apresentando a Débora com essa história, né, meio bem inusitada, né, e fantástica, né, eu acho. Eu já, não sei quantas vezes eu já trouxe pessoas e eu apresento para a Débora e peço para a Débora mais ou menos contar essa história, porque eu acho fantástica essa história. Tá, e então isso aí, se eu entendi, então, tu vai te formar aqui na FACAT em Tecnólogo Superior em Ciência da Internet, junto com o mestrado em computação. Praticamente tudo der certo no mesmo mês. Tudo no final desse ano. Tudo der certo no mesmo mês. Pessoal, eu nunca vi isso na vida e a gente vai ter que pesquisar, né, Débora? Se alguém tem uma história dessas. Porque isso não existe, pessoal. Todo mundo já entendeu. Então, primeiro tu faz a graduação e depois tu faz o mestrado, né? A Débora, ela conseguiu fazer um esquema, tudo certinho, não tem nada de errado, onde ela está conseguindo fazer as duas coisas em paralelo. É algo assim, ó. Débora, eu tiro o chapéu para ti. Então tá, agora eu vou para as perguntas, finalmente a Débora vai falar mais que eu, tá? Que ano tu iniciou o curso aqui e o que te motivou a escolher sistemas para a internet, Débora? Eu iniciei aqui em 2015. Eu terminei a minha graduação em administração em 2013, na metade do ano de 2013. Fazia 1 ano e meio que eu estava parada sem estudar e eu não aguentava mais ficar em casa. Então eu decidi que eu queria fazer alguma coisa. O meu esposo fazia sistemas para a internet aqui na FACAT, eu achava extremamente interessante. Ele vivia no computador, eu não sabia o que ele fazia tanto naquele computador. E eu comecei a perguntar para ele o que tu faz tanto nesse computador. E ele começou a me dar um monte de videoaula de Java, videoaula de um monte de coisas para eu fazer em casa. Diz ele, é isso que eu faço. E eu comecei a me interessar, né? Então eu disse, tá, vou fazer então um curso nessa área. Daí ele, mas pra quê? Daí eu disse, porque eu quero ter uma graduação nessa área também. Tu já era formado, ou seja, tu já tinha uma profissão, digamos assim, né? Daí ele, como ele fazia aqui já o tecnólogo, né? Daí já conhecia como era o curso aqui e tudo mais, então eu vim aqui pra FACAT. Fiquei entre o tecnólogo e o bacharel, mas como eu já sou bacharel em administração, né, e o tecnólogo ele é um curso menor, é um curso mais focado, e o que eu queria aprender era justamente a programar. Sim. Então eu fui para o tecnólogo. Né? Tá, e essa é a minha próxima pergunta. Então, se eu entendi, tu não sabia programar, tu entrou aqui sem saber programar, apesar das videoaulas lá do maridão, lá não sabia programar? Não, tu tem uma ideia do que se passa, mas eu não sabia fazer nada, né? Sim. Eu fui aprender ali com a Flávia, na aula de algoritmos, em programação 1. Foi aonde que eu comecei a aprender. Legal. Sou eu, a Flávia. Tá aí, ó. Então,
Já que a Flávia tem sido citada em todos os vídeos aqui, é bom então que ela apareça pelo menos em um vídeo aqui, né? Aqui tá a famosa professora Flávia, então. Que ensina algoritmo para essa galera toda. Tá, e quantos anos tem a Débora, né? 60 anos. A Débora, para ter toda essa história, ela já deve ter uma idade impressionante. Não, claro que eu não vou perguntar a tua idade, né? Eu tenho 26, a gente tá vendo que tu é novinha e a gente tá vendo que tu, por te esforçar desde muito cedo, tu já tem essa história incrível aí, né? É claro que a gente não vai perguntar a tua idade, mas a gente tá vendo que tu é novinha, né? Então, que legal, Débora. Então, tu entrou aqui sem saber programar. E aí, lembra, pessoal, que eu falei que no final do primeiro ano aqui, ela já estava fazendo a prova do pós-comp, que é tipo o melhor programador com uma baita experiência sofre muito, tá? Então, só para vocês lembrarem daquela história que a Débora já passou, tá? Débora, infelizmente são poucas mulheres ainda, tá? Isso, inclusive, é muito comentado. Existem programas no mundo todo, existem empresas que estimulam a entrada de mulheres na área, tanto na área científica como um todo, mas especificamente aqui na nossa área, na área de computação, tá? Porque, infelizmente, ainda é muito baixo o número de mulheres que optam pelas áreas científicas em geral, e que é o nosso caso, a área aqui de computação, né? Então, assim, em algum momento tu considerou esse fato, eu sou uma mulher e será que eu vou chegar lá e vai ter 90% dos alunos vão ser homens na aula, vão ser meninos, e eu vou chegar lá, vou ser a única mulher na sala de aula, ou vai ser eu mais um? Acredito que na maioria das turmas era tu mais uma ou duas. A nossa, pelo menos aqui na FACAT, nossa região, essa é a média, né? Quando tem muitas meninas na aula é 3, né? E é raro não ter uma, mas é comum ter uma, 2, 3, é isso aí, né? Em algum momento tu achou isso estranho? Em algum momento tu pensou nisso ou tu nunca te preocupou com isso? Assim? Não, na verdade não. É que eu penso que preconceito tu vai ter em todos os lugares, de diversos tipos. Sim. Se não é preconceito por tu ser mulher, pode ser preconceito por tu ser do interior, ou pode ser preconceito pela cor da tua pele, existem vários tipos de preconceito. Claro. Eu acho que o que muda de uma pessoa para outra é como tu trata esse preconceito dentro de ti, como tu leva isso para ti. Eu não vou dizer que eu nunca ouvi piadinha sobre mulher na informática, ou sobre mulher em pesquisa científica e tudo mais. Tem, só que eu sou uma pessoa do tipo que ri junto dessas piadas, eu ajudo a brincar, eu não levo isso a sério, eu não levo isso como uma maneira de... Claro, se eu vejo que a pessoa está fazendo isso na maldade, eu rio junto, eu mostro que eu não estou levando na maldade. Sim. Na primeira oportunidade que eu tenho, eu mostro que eu sou capaz, independente de ser mulher ou não. Eu acho que se tu mostrar que tu é capaz, não é o fato de tu ser mulher, ou de tu ser homem, ou de tu ser branco, ou de tu ser negro, ou a maneira que tu é. O que importa é tu ser capaz, né? Legal, que legal. Parabéns por essa tua atitude, essa tua visão. Muito legal mesmo, tá? E tanto aqui na FACAT quanto na PUC, alguma coisa assim mais séria em relação a isso, tu nunca chegou a enfrentar? Não. Assim? Não. Eu acho que até um pouco por essa questão dessa postura de eu não levar esse tipo de coisa a sério, a coisa acaba não ficando séria. Porque depois que a pessoa vê que tu não te ofende com isso, ele desiste, sabe? Sim. Então, não é uma coisa que eu tenha percebido, assim, que ou que eu tenha... afetado, assim. Nunca me afetou. Então, tu encorajaria outras meninas a talvez optar pela área? Tu acha que é tranquilo? Tu acha que não tem problema? Sim, eu acho que é uma área bem legal. Eu gosto muito dessa área, talvez pelo fato de eu sempre ter sido mais das exatas, né? De gostar muito sempre de matemática, de gostar muito de lógica. Então, talvez seja por isso que eu gosto tanto, mas eu acho que se a pessoa gosta desse tipo de área, tem que investir nisso mesmo. Porque o mais importante é tu fazer aquilo que tu gosta. Tá, e eu vou te perguntar o óbvio, que eu tenho visto que tu tem, né? Tu teve, no momento que tu pediu demissão lá do teu outro emprego, tu meio que rapidamente conseguiu uma vaga como programadora. Então, por isso que eu estou dizendo que eu vou te perguntar o óbvio, mas enfim, eu queria ouvir de ti, né? Tu acha que mesmo então para mulheres conseguir emprego na área é algo que é tranquilo? Sim. Qual é a tua visão em relação a isso aí? Não, eu nunca tive problema com isso. Eu consegui...
O meu problema maior no momento que eu comecei a procurar emprego foi o fato dos meus horários. E isso foi uma coisa que me atrapalhou. Mas ainda assim, desde o dia que eu comecei a largar currículo até o dia que eu fui contratada não deu um mês. Olha. E ainda mais, mesmo com toda essa questão de horário que tinha que ser daquele jeito, senão não podia aceitar a vaga. Sim. Então, e inclusive depois que eu saí daquela empresa, durante as férias ali, antes de começar o segundo semestre, fiz um projeto por fora para outra empresa também. Também nunca tive problema com a questão de ser mulher. Meio que ajudei com consultoria ali no início do projeto, quando o projeto estava sendo passado para outras pessoas, né? E eu nunca senti preconceito assim, nunca senti que eles tivessem algum tipo de preconceito, apesar de nas duas empresas eu ter trabalhado praticamente só com homens, né? Então nunca tive esse tipo de problema. Por esse motivo até que tem muitas empresas grandes, essas gigantes do mundo aí, inclusive tem projetos que incentivam a entrada de mulheres, porque infelizmente ainda essa característica de ter sempre uma maioria absurda de homens em relação a mulheres ainda é muito presente, né? Mas felizmente estamos resolvendo isso e tu faz parte dessa solução, tá? Quanto mais meninas a gente estiver estudando aqui, aos poucos essas meninas vão entrando no mercado e aí outras meninas vão se identificando com essas primeiras. Tu tivesses aula com a Flávia, eu não sei se a Flávia teve alguma professora na faculdade, eu acho que não, tá? Mas agora tu já tem, então. A gente tinha a Naira aqui também dando aula, a gente tem a professora Márcia dando aula aqui, todas formadas na área de computação, agora tu vai ser mais uma. Tu tem uma colega lá no mestrado, que é a Laura, que, enfim, também é formada aqui, então, né, aos pouquinhos esse número de mulheres na profissão com certeza vai aumentar, né? E, Débora, tu tem achado que, assim, as disciplinas que a gente estuda aqui no curso, os conteúdos que são vistos, a forma como os conteúdos são vistos, tu acha que isso realmente tem te dado uma base suficiente? Eu acredito que tudo que é visto aqui no curso é a base para tudo, né? Lá no mestrado, por exemplo, muitas coisas que eu vi lá, eu lembrava, isso daqui eu já vi lá na faculdade. Ou muitas coisas também que eu vi lá depois, eu fiz a disciplina aqui que era correspondente, e eu, isso aqui eu devia ter aprendido antes, né? Mas enfim, e na vida profissional em si também, né? Eu não teria conseguido um trabalho lá, porque aqui eu aprendi a base. O professor mostra, existe aquela tecnologia. Não existe um tempo hábil para ele passar, para ele te deixar... Todos os exemplos, todas as possibilidades, né? Não, e também não existe um tempo hábil para ele fazer tu aprender a programar naquela linguagem de uma maneira que tu vai dizer que eu sou programador daquela linguagem. Isso vai depender do que tu vai fazer fora da sala de aula, porque em sala de aula tu não tem tempo para isso. Claro. O professor tem que te mostrar quais as tecnologias que existem, e aqui os professores eles fazem isso, eles cobrem uma grande gama de tecnologias nessa área. Vendo isso, eu me interessei por algumas, fui pesquisar sobre elas por fora e assim que eu consegui um emprego depois, porque eu já tinha feito alguns projetinhos por conta, estavam lá no meu GitHub e o pessoal olhou e gostou, né? Então, isso ajuda muito sempre. Que bom, que bom. E, Débora, e o que te motivou assim? Tu já chegou aqui com essa gana do mestrado, lá no primeiro semestre tu conversava comigo sobre mestrado, tu viu alguém, tu sabia, tu já tinha pesquisado, tu já entrou aqui, porque a impressão que eu tinha, e eu realmente estou sendo sério, eu não sei, eu estou querendo saber essa resposta, Débora. A impressão que eu tive, eu acho que a Débora já entrou aqui na graduação já querendo fazer o mestrado em computação. Isso era assim ou depois que apareceu? Como é que foi assim? Não, na verdade, na minha primeira faculdade, em administração, eu tive alguns professores que incentivavam muito os alunos a fazer mestrado. Um em especial, que era formado em engenharia da produção, ele incentivava muito os alunos assim, não, faça um mestrado, é muito legal, é muito importante e tudo mais. E eu fiquei com aquilo na cabeça, não, eu quero fazer um mestrado. Só que a área da administração chegou num ponto que eu vi que não era aquilo que eu queria. Não é o tipo de coisa que eu queria trabalhar o resto da vida com aquilo. Eu continuei, fui até o final da minha graduação, eu tinha a bolsa do ProUni, então não é uma coisa que tu simplesmente larga assim, né? Fui até o final, mas depois eu disse, não, eu quero fazer um mestrado então na área de computação.
Só que eu fui pesquisar, eu fui atrasar, como é que eu faço mestrado na área de computação? Eu vi que a maioria os outros mestrados nas outras áreas, tu fazia uma prova dentro da instituição, que comprovava os teus conhecimentos, tu ia lá fazer entrevistas dentro da instituição e tudo mais, e pronto, tu entrava. Na computação tu precisava de cartas de recomendação. Eu não conhecia ninguém da computação. Eu pensei, pra quem que eu vou pedir uma carta de recomendação? Sim. Aí eu disse, não, vou fazer uma faculdade então nessa área, porque daí eu vou conhecer pessoas da área e eu vou poder ter cartas de recomendação. Tá bem. E assim se deu. Assim se deu. E aí tu entrou e já saiu a pedir carta de recomendação. Tá bem. Não, agora eu entendi então o teu processo. Tá, e a gente está quase chegando no final, Débora. Que dica assim tu daria? Porque a gente não pode negar então que tu é uma estudante aqui que tem uma carreira, né, uma trilha, uma linha do tempo brilhante, tá? Tu sempre, tua média é 9,5, tu mal entrou, já conseguiu vaga no mestrado, tem bolsa no mestrado, agora tu vai te formar, tudo certinho. Qual é a tua dica, assim? Alguém que está escutando, seja aluno ou esteja pensando em entrar como aluno, como agir, assim? Estude muito, estude mais ou menos, faça os trabalhos e tá bom, ou corre por fora, o que... Primeiro que tu tem que gostar da área. Se tu não sabe se gosta, entra que tu vai descobrir, provavelmente tu vai gostar, porque é uma área incrível. Segundo, que não adianta só tu vir e fazer aquilo que é feito na sala de aula e pronto, acabou. O conhecimento que tu adquire, ele vem todo do teu background, das coisas que tu faz por fora. Vai muito da curiosidade da pessoa, vai muito da vontade de aprender. Então, só que até eu acho difícil alguém que está na área de informática que não tem essa curiosidade, porque eu não conheço ninguém, pelo menos, que simplesmente entra e faz as coisas que são da disciplina, porque tu fica curioso, Claro. tu quer ver mais, tu quer ver o negócio funcionando, tu vai em casa, tu pesquisa, aí tu vê notícias sobre uma tecnologia nova, daí tu já pergunta para um professor sobre aquela tecnologia, daí o professor já inclui na disciplina. Então eu acho que é bem aquela coisa, estude bastante, corra atrás, seja bastante curioso, quanto mais curioso tu for, melhor. E é isso. Perfeito. E a última pergunta, Débora, a tua ideia agora tá, então tu já trabalhou numa área bem diferente, que era lá no Correios, aí tu trabalhou como programadora, tu tá na área acadêmica agora, tu tá dedicado, hoje a tua vida é totalmente acadêmica, né? Tu é uma pesquisadora, tá fazendo mestrado, faz a graduação, e agora quando terminar o mestrado, tu tá pensando em seguir na carreira acadêmica ou tu quer voltar pro mundo corporativo, digamos assim, desenvolver software e tal, o que tu tá... Achei que tu ia dizer pro mundo real. Não. Pesquisa é muito real, né? Bastante. Olha, a pesquisa que eu estou fazendo lá é na área de inteligência artificial, na área da saúde, é uma pesquisa bem legal, ela tem muito, digamos assim, muito o que aumentar depois. O meu projeto, ele ficou com muitos trabalhos futuros no final. Legal. Porque bastante oportunidade de prosseguimento ali. Como o mestrado ele é só de 2 anos, não dava tempo de fazer tudo o que seria possível fazer em cima dele. Então, o meu orientador lá já quer que eu continue o doutorado depois nessa mesma pesquisa para concluir ela com o doutorado. Vai depender de receber uma bolsa. Claro. Se não receber bolsa, não tem como fazer doutorado. Sim. Mas vai muito das oportunidades que aparecerem. Eu gostaria muito de dar aula depois. A tua vontade, então, seria agora A minha vontade fazer o não. doutorado e continuar na carreira acadêmica. Isso. Mas eu gosto Com certeza também... vai ser uma ótima professora, né? Tenho certeza. Mas eu gosto muito também de programar. Então, como eu sei que uma coisa não exclui a outra, talvez não, se eu for fazer o doutorado, talvez não enquanto estiver fazendo o doutorado, mas eu tenho ideia também de programar. Sabe que até assim, já aproveitando que tu fez esse comentário, eu sou professora há muitos anos, só que na Facate eu estou aqui há 16 anos. Mas eu sinto, diariamente, saudade de sentar no computador e passar o dia todo programando, sabe? Porque é muito legal, porque em algum momento tu vê aquilo que tu trabalhou funcionando, né? Aqui a gente vê, o meu resultado é outro, mas é ver vocês crescendo e se dando bem na carreira, né? Mas esse fato de sentar e programar e ver aquilo é muito legal, né? Inclusive, vício. nas 2 empresas que eu trabalhei
enquanto já estava no mestrado, né, eu continuei com os contatos e uma delas, pelo menos, já me disse que depois que eu terminar o mestrado eu sou bem-vinda de volta, no momento que eu tiver horários disponíveis durante o mestrado também já devo entrar em contato, que eles têm projeto para mim lá, então provavelmente eu vou voltar a programar também. Ah, que legal, que legal. Bom, Débora, então a gente termina por aqui. Muito obrigado pelo bate-papo, tá? A tua história é fantástica. Eu vou falar mais uma vez que eu admiro muito a história da Débora, né? Eu acho que o teu exemplo vai influenciar muitas outras meninas aí, tá? Espero que sim. estejam pensando em talvez, será que entro, mas essa área só tem meninos, só tem guria na sala de aula. A gente tá vendo que não, tem meninas, sempre tem meninas, tá? A gente já teve aqui muitas turmas se formando, tá? E todas têm pelo menos uma menina sempre. Então é legal aquelas fotos, se olhar o histórico das nossas fotos de formatura, sempre tem aquele monte de guri e aí tem uma menina ali no meio, assim, né? Mantendo a força feminina no grupo, né? E aí, mais uma vez, parabéns pela tua trajetória, tá? Eu realmente admiro a tua luta, toda essa quantidade de atitudes e ações que tu foi tendo aí, parabéns mesmo, tá? E mostra como, mais uma vez estou insistindo aqui, né, a força feminina em geral, mas aqui nessa área, meu Deus, né, tu passou na frente de 99% dos marmanjos, tá? Parabéns, Eva, parabéns. Obrigada.